Era fim de tarde, e o vento frio cortava as ruas do centro da cidade como pequenas lâminas invisíveis. Dentro do restaurante mais caro da região, o som de taças se chocando e risadas abafadas criavam uma bolha distante da realidade do lado de fora. Helena Albuquerque, uma mulher de negócios conhecida por sua elegância impecável e olhar sempre calculista, estava sentada sozinha à mesa de canto, comendo sem realmente saborear. Diante dela, um prato de salmão com trufas brancas, caro, bonito, mas sem gosto de nada. O celular vibrava com notificações, e ela mal percebia o mundo à sua volta, até que uma voz infantil e trêmula a tirou de sua bolha. "Moça, posso comer o resto do seu pão?" Helena levantou os olhos devagar, sem acreditar no que tinha ouvido. À sua frente, parada bem perto da mesa, estava uma menina pequena, talvez 7 anos, com o rosto sujo de poeira e os cabelos presos de qualquer jeito num elástico gasto. Vestia um casaco velho, grande demais, e um olhar que misturava medo e coragem. O restaurante inteiro pareceu parar por um instante. Os garçons se entreolharam, alguns clientes fizeram expressões de repulsa e uma mulher elegante chegou a murmurar: "Meu Deus, o que uma criança dessas está fazendo aqui?" Mas Helena não ouviu mais nada. Apenas olhava para aquela menina imóvel, como se o tempo tivesse parado. A menina apertava as mãos uma na outra, nervosa, mas insistiu com voz suave: "Eu prometo que como rapidinho." Helena sentiu algo se quebrar. Há quanto tempo ela não via a fome de perto? A fome de verdade, não de luxo, de tempo ou de ambição, mas a fome que dói. Ela olhou para o prato ainda quase cheio e, sem pensar, empurrou-o na direção da menina. "Pode comer." Mas a criança não se moveu. "Pode sentar se quiser." A menina hesitou, olhando em volta, como se esperasse ser expulsa a qualquer momento, e com passos lentos se aproximou da cadeira. "Qual o seu nome?" perguntou Helena, tentando sorrir. "Clara", respondeu a menina com um fio de voz. O nome ecoou na cabeça de Helena como um trovão distante. Clara, o mesmo nome da filha da sua melhor amiga, a mesma amiga que ela havia perdido anos atrás e que em seu último suspiro pediu: "Se algo acontecer comigo, promete que vai cuidar da minha filha." O coração de Helena acelerou. Não podia ser coincidência. Ela olhou novamente para a menina, e naquele instante, sem saber ainda o que o destino preparava, Helena percebeu. Aquele simples pedido: "Posso comer o resto do seu pão?" iria mudar a vida das duas para sempre. Por alguns segundos, Helena ficou completamente imóvel. O restaurante continuava o mesmo. As risadas, o tilintar das taças, o perfume caro das mulheres ao redor. Mas dentro dela, algo havia mudado. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio, deixando apenas aquela menina diante dela, segurando o garfo com mãos pequenas e trêmulas. Clara olhava para a comida com um misto de desejo e medo. "Pode comer, querida", repetiu Helena, tentando suavizar a voz. A menina hesitou. "A senhora não vai brigar comigo depois?" Helena sentiu o peito apertar. Aquelas palavras simples, inocentes, carregavam anos de desconfiança. "Não, meu amor, pode comer tranquila." Clara levou o primeiro pedaço à boca e fechou os olhos, como se saboreasse o melhor banquete da vida. Helena observava em silêncio e, pela primeira vez em muito tempo, esqueceu o trabalho, as reuniões, os investidores. Esqueceu até o próprio jantar. "Você veio sozinha até aqui?" perguntou Helena com o coração acelerado. A menina balançou a cabeça afirmando, os olhos ainda fixos no prato. "Eu fico lá perto da praça, às vezes tem gente boa que dá comida, mas hoje ninguém quis ajudar." Helena respirou fundo. Aquela vozinha parecia vir de um lugar onde a infância nunca existiu. "E seus pais, Clara?" perguntou, já temendo resposta. "Eu não tenho mais."
Foi como se uma lâmina atravessasse o peito de Helena. O som do garfo batendo no prato ecoou no ar. As mãos da mulher tremiam e ela precisou desviar o olhar por um instante para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Tudo naquela criança, o nome, a coragem, o olhar, fazia algo dentro dela despertar. Uma lembrança distante, uma promessa esquecida. Clara, repetiu Helena em voz baixa. A menina levantou o rosto e por um breve segundo seus olhos se encontraram. E foi ali que Helena teve certeza. Ela já conhecia aquele olhar. Era o mesmo brilho inocente e curioso da amiga que ela havia perdido anos atrás. Sofia, a mulher que costumava rir alto e sonhar grande. E a última coisa que Sofia havia dito antes de morrer foi: se algo acontecer comigo, promete que vai cuidar da minha menina. Helena não conseguiu cumprir. O tempo, o sucesso, a vida, tudo a fez esquecer. Mas agora, diante dela, estava a filha daquela promessa, com fome, sozinha e ainda capaz de sorrir entre lágrimas. Helena enxugou discretamente os olhos e respirou fundo. Clara, disse com voz firme mas gentil. Depois que terminar, quero te fazer uma pergunta importante. A menina a olhou curiosa. Que pergunta? Helena respirou fundo, tentando conter a emoção que já denunciava tudo. Você acredita que a vida pode mudar de um dia para o outro? Clara pensou um pouco e respondeu com simplicidade. Depende. Alguém teria que querer mudar ela por mim. E foi aí que Helena entendeu. Talvez Deus tivesse acabado de colocar nas suas mãos a chance de consertar um erro do passado. Helena não conseguia tirar os olhos de Clara. Cada movimento da menina, cada gesto tímido, parecia puxar uma lembrança antiga, como se o tempo estivesse voltando, obrigando-a a encarar tudo o que tinha tentado esquecer. Enquanto Clara terminava o pão, Helena sentiu o coração apertar. Clara, qual é o seu sobrenome, querida? Perguntou com a voz quase sussurrando. A menina pensou por um instante, olhando para o nada, e respondeu: acho que era Martins, ou Martinez, algo assim. Minha mãe chamava Sofia Martinez. Helena sentiu as pernas fraquejarem. O garfo caiu de sua mão e bateu no prato com um som metálico que pareceu ecoar pelo restaurante inteiro. Sofia? Martinez? Ela repetiu, incrédula. Clara apenas assentiu, inocente, sem entender a reação da mulher à sua frente. Naquele instante, Helena se lembrou de tudo, do tempo da faculdade, dos sonhos compartilhados, das risadas altas e do último abraço que nunca deveria ter sido o último. Sofia tinha sido sua melhor amiga, sua irmã de alma. As duas prometeram que seriam madrinhas dos filhos uma da outra, que nada as separaria. Mas a vida, essa que sempre tem pressa, acabou as levando por caminhos diferentes. Helena foi para o exterior abrir sua empresa. Sofia ficou. Casou-se, teve uma filha e aos poucos o contato se perdeu, até o dia em que o telefone tocou, numa madrugada fria, há quase 7 anos. Era Sofia, com a voz fraca, quase irreconhecível. Helena, se algo acontecer comigo, promete que vai cuidar da Clara. Ela é tudo que eu tenho. Helena chorou, prometeu, mas nunca chegou a tempo. Na semana seguinte, Sofia morreu e a criança simplesmente desapareceu do mapa. As autoridades disseram que o pai havia sumido com a menina. Helena contratou advogados, fez buscas, publicou anúncios, mas com o tempo desistiu. Ou talvez o coração cansou de esperar. E agora, ali estava ela, a filha de Sofia, a menina que Helena havia prometido proteger e que o destino devolvia à sua frente, faminta, magra e sozinha. Helena passou a mão no rosto, tentando conter o turbilhão de emoções. Clara, meu amor, a voz dela saiu embargada. Você lembra da sua mãe? Clara assentiu. Ela era boa. Sempre dizia que eu era sua estrelinha. Disse que quando não pudesse mais ficar comigo, alguém viria me buscar, mas ninguém veio. Aquelas palavras atingiram Helena como uma sentença. O arrependimento tomou forma dentro dela, um nó na garganta, um peso insuportável no peito. Ela estendeu a mão e tocou levemente os dedos da menina. Eu vim, Clara. Só demorei um pouco para te encontrar. A menina a olhou com confusão. Você conhecia a minha mãe? Conhecia e muito. Sua mãe foi a melhor pessoa que já passou pela minha vida.
Um silêncio profundo tomou conta da mesa. Do lado de fora, o vento aumentava, e dentro do coração de Helena, uma certeza nascia. Ela não ia perder Clara pela segunda vez. Helena mal conseguia respirar. Cada palavra de Clara era como uma lâmina atravessando o peito. A menina falava da mãe com tanto amor e, ao mesmo tempo, com a inocência de quem não sabia o quanto havia sofrido. A mulher segurou o guardanapo com força, tentando disfarçar o tremor das mãos. Clara, meu amor, onde você mora agora? A menina abaixou o olhar, brincando com o pedaço de pão que restava. Em lugar nenhum. Às vezes durmo perto da praça, às vezes embaixo da ponte. Depende se chove. Helena sentiu o estômago revirar. E ninguém cuida de você? Eu cuido de mim, respondeu Clara com uma maturidade que partia o coração. Mamãe disse que eu precisava ser forte, então eu tento. Por um instante, Helena fechou os olhos. A imagem de Sofia veio com força, o sorriso aberto, o cabelo bagunçado, a risada alta. Lembrou-se do dia em que prometeram que seriam madrinhas dos filhos uma da outra. Família cuida de família, Sofia dizia sempre. Essas palavras ecoaram como um chamado. Helena abriu os olhos e encarou a menina. Clara, você gostaria de vir comigo? A menina regalou os olhos. Para onde? Para minha casa. Tomar um banho, comer de verdade, dormir numa cama quentinha, só por uma noite, tudo bem? Clara hesitou. Os olhos dela estavam cheios de medo. Medo de mais uma promessa quebrada, de mais um adulto que iria embora depois de prometer o mundo. Você não vai me mandar embora depois? Perguntou em voz baixa. Helena sorriu com ternura. Não, meu amor, eu prometo. Promessas. Como soavam diferentes agora. Anos atrás, ela tinha feito uma parecida para Sofia. E falhou. Mas desta vez, não. Desta vez, Helena sentia dentro da alma que o destino estava lhe dando uma segunda chance. Ela se levantou da mesa, colocou o casaco em volta dos ombros da menina e estendeu a mão. Vamos? Clara olhou para a mão estendida, desconfiada, mas havia algo nos olhos de Helena que a fazia confiar. Lentamente, ela segurou os dedos da mulher e as duas saíram do restaurante, ignorando os olhares curiosos e os cochichos de reprovação. Do lado de fora, o vento era cortante, mas Helena nem sentiu o frio. Enquanto caminhava ao lado da menina, sentiu uma estranha sensação de paz. Era como se, depois de anos, ela finalmente estivesse cumprindo uma promessa que o tempo não conseguiu apagar. No trajeto, Clara olhava fascinada para as luzes da cidade, os carros passando, as vitrines iluminadas. Tudo era novo para ela e, ao mesmo tempo, assustador. Você acha que a mamãe ia gostar de mim ficando com você? Helena apertou mais forte a mão dela. Clara, sua mãe não só gostaria, ela esperou por esse momento. A menina sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso tímido, mas cheio de esperança. E foi naquele instante que Helena percebeu que algo dentro dela também estava renascendo. Talvez o amor verdadeiro não fosse aquele que começa do nada, mas aquele que ressurge das promessas que o tempo tenta enterrar. O carro de Helena cortava a avenida iluminada como uma estrela solitária na noite fria. Dentro dele, o silêncio era quase sagrado. Clara olhava pela janela, encantada com o reflexo das luzes, enquanto segurava firme o casaco que Helena havia colocado sobre seus ombros. Era a primeira vez, em muito tempo, que ela sentia calor e segurança. Helena a observava de relance pelo espelho retrovisor, e cada vez que via aquele rostinho inocente, o coração dela se apertava. Como alguém tão pequeno podia ter enfrentado tanto? Está tudo bem, querida? Perguntou com voz suave. Clara assentiu. Seu carro é muito bonito. Parece o de princesa. Helena sorriu, mas o sorriso era triste. Princesas de verdade não existiam. E se existissem, Clara merecia ser uma delas. Sabe, Clara, você não precisa ter medo de mim. A menina se encolheu levemente no banco. Eu não tenho medo, só não sei o que vai acontecer. Essa frase ficou ecoando na cabeça de Helena. Não sei o que vai acontecer. A verdade é que nem ela sabia. Tudo o que tinha feito até ali fora movido por instinto, pelo coração. Mas no fundo, sentia que estava no caminho certo. Quando chegaram ao condomínio, Clara arregalou os olhos. Era um daqueles lugares que pareciam saídos de um sonho. Portões de ferro trabalhado, jardins bem cuidados e janelas brilhando sob a luz amarelada. O segurança do portão olhou curioso, mas Helena apenas acenou e seguiu.
No elevador, o silêncio voltou. Helena observava a menina com o olhar maternal de quem queria protegê-la do mundo inteiro. Está com fome? Um pouco. Então hoje você vai comer até cansar, combinado? Clara riu baixinho, um som leve, doce, que fez o peito de Helena se aquecer. Quando a porta do apartamento se abriu, a menina parou na entrada, completamente imóvel. Nossa, murmurou. Isso tudo é sua casa? O apartamento era amplo, moderno, cheio de luzes e móveis de design, mas de repente, para Helena, tudo aquilo pareceu vazio. É sim, mas está faltando uma coisa. O quê? Alegria. E acho que você pode me ajudar com isso. Clara deu um passo hesitante, depois outro. Andou até o sofá e passou os dedos na almofada, como quem não acredita que algo possa ser tão macio. Eu posso ficar aqui mesmo? Perguntou com voz fraca. Claro que pode. Hoje e por quantos dias você quiser. Clara olhou para ela desconfiada, mas havia algo nos olhos de Helena que a fazia confiar. Lentamente, ela segurou os dedos da mulher e as duas correram e abraçaram Helena pela cintura. Foi um abraço pequeno, tímido, mas carregado de tudo que palavras não conseguiam dizer. Helena ficou ali imóvel, sentindo aquele corpinho frágil apertado contra si. E pela primeira vez em muitos anos, chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Talvez, pensou ela, Deus estivesse apenas cumprindo uma promessa que as duas haviam esquecido de cumprir. Helena preparou um lanche e um chocolate para Clara. A menina comeu em silêncio, com o cuidado de quem ainda não acredita que pode estar à mesa sem ser expulsa a qualquer momento. Depois do jantar, Helena a levou para o quarto de hóspedes, um cômodo amplo com uma cama branca, cortinas claras e um abajur em forma de estrela. Clara parou na porta, encantada. Eu nunca dormi numa cama só para mim, disse baixinho. Helena sorriu e agitou o travesseiro. Pois essa agora é sua. A menina subiu na cama devagar, como se tivesse medo de estragar algo tão bonito. Helena se assentou ao lado e perguntou: Quer me contar um pouco sobre você, Clara? A menina segurou o travesseiro com força. A mamãe morreu quando eu era pequena. Depois fiquei com um homem, o marido dela. Mas ele não era bom. Sentiu um frio percorrer o corpo. O que ele fazia com você, meu amor? Clara desviou o olhar. Ele gritava. Me mandava limpar a casa, dizia que eu era um peso. Às vezes sumia e voltava bravo, quebrando as coisas. Um dia, ele me trancou num quarto escuro porque eu chorei com fome. Helena levou as mãos à boca, tentando conter o choro. E depois disso, um vizinho chamou a polícia. Eu fui para um abrigo, mas lá também não era bom. As tias brigavam, os meninos batiam, e um dia eu fugi. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena sentia o coração em pedaços. Cada frase da menina era um lembrete cruel do quanto o sistema havia falhado e do quanto ela mesma falhara por não ter procurado antes. Clara, você lembra o nome completo desse homem? Perguntou Helena, tentando manter a calma. A menina pensou um pouco e respondeu: Eduardo. Eduardo Martinez. O sangue de Helena gelou. Martinez. O mesmo sobrenome que Sofia tinha. O mesmo homem que ela nunca suportou. O marido controlador, ciumento, que havia afastado Sofia de todos os amigos, inclusive dela. Ele ainda está por aí, Clara? Acho que sim. Eu o vi uma vez, de longe. Ele me viu também. Eu corri e nunca mais voltei para aquele lugar. Helena respirou fundo. Seu instinto materno gritava dentro dela. Ela sabia o que precisava fazer. Proteger aquela menina, custasse o que custasse. Clara, quero que você me escute bem, disse, pegando as mãos pequenas da menina entre as suas. Você nunca mais vai precisar ter medo. Ninguém vai te machucar de novo. Eu prometo. Clara a olhou com os olhos marejados, hesitando antes de perguntar. Por que você quer me ajudar? Ninguém nunca quis. Helena sorriu, mas a voz falhou. Porque eu prometi para sua mãe que cuidaria de você. E agora que te encontrei, não vou mais deixar nada nem ninguém te tirar de mim.
A menina se inclinou devagar e encostou a cabeça no ombro dela. "Posso dormir aqui hoje?" murmurou. "Pode dormir comigo todas as noites que quiser, meu amor." Naquele instante, enquanto a menina adormecia em seus braços, Helena soube que não era mais apenas uma promessa. Era um chamado. E ela estava pronta para atender. Na manhã seguinte, Helena acordou antes do sol. Passou um café forte, mas a cabeça girava. A noite inteira sonhou com Sofia. O sorriso dela, o pedido de ajuda e a promessa feita anos atrás. Agora, tudo fazia sentido. O destino estava apenas cobrando o que ela devia cumprir. Helena abriu o laptop e começou a digitar o nome que a atormentava. Eduardo Martinez. Em segundos, dezenas de resultados surgiram. Processos, acusações antigas, notícias abafadas. O homem tinha histórico de agressão, falsificação e evasão fiscal, mas todas as denúncias haviam sido arquivadas. Dinheiro e influência. A combinação perfeita para esconder o mal. Enquanto lia, Clara apareceu na sala, ainda com o pijama emprestado e o cabelo bagunçado. "Você não dormiu, tia Helena?" perguntou sonolenta. Helena sorriu. "Dormi um pouquinho, mas agora preciso cuidar de umas coisas, tudo bem?" A menina assentiu e foi brincar com a cadela da portaria que Helena havia deixado entrar só para vê-la sorrir. Enquanto isso, a mulher pegou o telefone e fez uma ligação que adiava há anos. "Alô, é o Dr. Henrique Vasques? Preciso de ajuda com um caso. É sobre Sofia Martinez e sua filha." Do outro lado da linha, a voz do advogado ficou em silêncio por alguns segundos. "Helena? Eu lembro desse nome. Você me procurou anos atrás, mas desistiu quando os papéis sumiram." "Eu não desisti. Só não sabia onde procurar. Agora eu encontrei a menina." O advogado suspirou. "Então é verdade. Clara está viva." Helena sentiu as lágrimas rolarem. "Está. E ele também. Eduardo Martinez. Descobri que ele entregou a menina ao Estado, mas forjou documentos para ficar com a herança da mãe. Preciso reabrir o caso, Henrique." "Isso vai ser perigoso", respondeu o advogado. "Eduardo ainda tem contatos poderosos. Eu não me importo. Ele destruiu a vida da minha melhor amiga. Não vai destruir a da filha dela." Naquele mesmo dia, Helena e Clara foram até o escritório. O advogado as recebeu com gentileza. Clara ficou observando os quadros nas paredes enquanto os adultos conversavam. "Ela precisa ser registrada novamente sob o nome da mãe", disse Henrique. "Mas, para isso, vamos precisar do testamento original de Sofia. Sem ele, tudo o que fizermos pode ser contestado." Helena se lembrou de algo que Sofia dissera anos atrás. "Guardei nossos segredos num lugar que só você vai lembrar." Um arrepio percorreu sua espinha. Talvez o testamento ainda estivesse lá, no antigo apartamento onde moraram na faculdade. De volta ao carro, Clara a olhou com curiosidade. "Para onde estamos indo, tia Helena?" "Para encontrar uma parte da sua mãe que ficou escondida." Enquanto o carro se afastava, Helena sentia o coração bater mais forte. A batalha estava começando, e ela sabia que dessa vez não poderia perder. Onde ela e Sofia haviam morado na época da faculdade. As paredes tinham marcas do tempo, mas o número na porta era o mesmo. Helena tocou a campainha com o coração disparado. Um senhor simpático abriu a porta. "Boa tarde. Desculpe incomodar. Eu morei aqui há muitos anos com uma amiga, Sofia Martinez." O homem sorriu. "Ah, lembro dela. A moça alegre de cabelos cacheados, não é? Sinto muito pelo que aconteceu." Helena engoliu seco. "O senhor se importaria se eu desse uma olhada num ponto específico do quarto? Preciso confirmar algo importante." O homem permitiu. Elas entraram e Helena foi direto até a parede ao lado da cama, onde anos atrás ela e Sofia escondiam pequenos segredos de juventude. Com a ponta dos dedos, Helena encontrou o parafuso disfarçado, retirou a tampa da tomada e, atrás dela, um pequeno envelope amarelado apareceu. Dentro estava o testamento original de Sofia.
A caligrafia tremida, mas inconfundível. Deixo sob a guarda de Helena Albuquerque, minha filha, Clara Martinez, e todos os bens resultantes da venda de minha loja, em nome de um fundo destinado à educação dela. Helena sentiu as lágrimas caírem. Era a prova que faltava. Agora, ninguém mais poderia tirar Clara dela. Mas o alívio durou pouco. Quando voltaram ao carro, o telefone de Helena tocou. Era o porteiro do prédio. Dona Helena, tem um homem aqui dizendo que é pai da menina. Ele está furioso, quer saber onde a senhora está. O sangue de Helena gelou. Como ele soube que estou com Clara? Ele mostrou uma foto das duas entrando no seu condomínio. Helena desligou imediatamente. Olhou para Clara, que percebeu o desespero no olhar dela. Tia Helena, é ele? Sim, meu amor, mas você vai ficar bem, eu prometo. Ela ligou o carro e arrancou, o coração batendo mais rápido a cada quilômetro. Tentou avisar o advogado, mas o sinal falhou. Quando finalmente chegaram ao condomínio, o portão estava cercado por seguranças e um carro preto estacionado bem em frente. Eduardo Martinez estava lá. O mesmo olhar frio e arrogante de sempre, agora tomado por raiva. Helena mandou Clara correr para o elevador enquanto ela enfrentava o homem. Você não tem o direito de se aproximar dela, gritou. Eduardo sorriu, cínico. Ela é minha filha, e você roubou o que é meu. Antes que Helena pudesse responder, ele fez um gesto para um homem ao volante. A porta da van se abriu e, em segundos, tudo aconteceu. Um grito, passos, o som de pneus cantando. Helena correu para fora desesperada. Clara! Clara! Mas já era tarde. A van desaparecia na esquina e o eco da caixinha de música da menina soava distante no ar, como um pedido de socorro perdido no vento. Helena caiu de joelhos no asfalto molhado, o rosto coberto de lágrimas e raiva. Naquele instante, fez uma promessa silenciosa. Se ele tocou nela, juro que o mundo vai ouvir o meu grito. E levantando-se, com o olhar firme e o coração em chamas, Helena ligou para o advogado. Doutor Henrique, ele levou a menina e eu não vou descansar até trazê-la de volta. As horas seguintes pareciam uma eternidade. O apartamento de Helena virou uma base de guerra. Policiais, advogados e investigadores entravam e saíam, falando alto, trocando informações, tentando rastrear qualquer pista que levasse até a van. Mas Helena não conseguia ouvir nada. Tudo o que ecoava em sua mente era o som da voz de Clara chamando por ela. Dr. Henrique entrou apressado. Conseguimos imagens das câmeras da rodovia. Ele foi visto seguindo para o interior, em direção à Serra Azul. Helena pegou o casaco e as chaves do carro. Então, é para lá que eu vou. Espere, Helena, gritou o advogado. A polícia vai com você. Esse homem é perigoso. Mas nada poderia detê-la. O amor fala mais alto que o medo. Em poucas horas, uma pequena caravana seguia pela estrada escura. Dentro da viatura, Helena premia. Tinha medo, mas também uma fé inabalável de que Deus não permitiria que o pior acontecesse. Quando chegaram à cidade, o delegado recebeu uma ligação. Senhor, uma criança ligou de um telefone público, dizendo que um homem ruim a levou embora. Disse se chamar Clara. Helena sentiu o coração disparar. É ela! A polícia rastreou o local, uma cabine próxima a uma igreja antiga. Quando chegaram, encontraram a van abandonada. Ele ainda está por perto, disse o delegado. Foi então que um som suave cortou o silêncio. O som de uma caixinha de música. Helena reconheceu na hora. Era a de Clara. Sem esperar ordens, ela correu na direção do som, os olhos marejados. Atrás da igreja, uma velha casa de madeira. A música vinha de lá. O delegado sinalizou para os policiais cercarem o local. Eduardo Martinez, aqui é a polícia! Solte a menina e saia com as mãos para cima! O som da caixinha parou. Depois, uma voz trêmula veio de dentro. Ela não quer ficar comigo, ela só chora e pede por aquela mulher. Helena não aguentou. Eduardo, me escute, gritou com a voz embargada. Você já fez mal demais. Não piore as coisas, deixa ela ir. Você me tirou tudo, gritou ele. O dinheiro,
o nome, a filha. Eu não tenho mais nada. Helena se aproximou devagar, ignorando os gritos dos policiais. Eduardo, olha para mim, disse chorando. Se ainda resta um pouco de humanidade em você, prova agora. Se realmente amava Sofia, não deixe o ódio vencer. O silêncio tomou conta do ar. Então, lentamente, a porta rangeu. Eduardo apareceu com os olhos vermelhos e as mãos vazias. Atrás dele, Clara, assustada, segurava a caixinha de música. Helena abriu os braços. Vem, meu amor! Clara correu, soluçando, e se jogou em seu abraço. Eu sabia que você viria, tia Helena! Eu sabia! Eduardo caiu de joelhos, rendido. Os policiais o algemaram, mas ele não resistiu. Sinto muito, murmurou, antes de ser levado. Helena o olhou uma última vez. Não é a mim que você deve pedir perdão. É a filha que você destruiu. Ela segurou Clara nos braços e chorou, sentindo o peso de todo o sofrimento se dissolver em alívio. Naquele instante, sabia que nada mais importava. Clara estava viva e livre. Meses se passaram desde aquele dia que marcou para sempre as vidas de Helena e Clara. O tempo que antes parecia cruel, agora trabalhava a favor delas, cicatrizando feridas, apagando medos e transformando dor em amor. O caso de Eduardo ganhou destaque nos noticiários. Com o testamento de Sofia e as provas reunidas, ele foi condenado por sequestro, falsificação e maus tratos. Quando a sentença foi lida, Helena não sentiu ódio. Sentiu apenas paz. A justiça de Deus havia sido feita. Clara agora vivia oficialmente com ela. O processo de adoção correu rápido, com o apoio do advogado Henrique e o carinho das pessoas que acompanharam o caso. Naquele dia, no tribunal, quando o juiz perguntou: Helena Albuquerque, você aceita esta criança como sua filha legítima? Helena sorriu entre lágrimas e respondeu: Eu não a aceito, Excelência. Eu a reencontro. Clara correu até ela, abraçando-a com força. Eu te disse que a mamãe mandaria alguém para cuidar de mim. Helena sorriu, beijando-lhe o rosto. Ela mandou sim, e nunca mais vou te deixar sozinha. A nova vida começou simples, mas cheia de significado. As manhãs eram preenchidas com risadas na cozinha, panquecas queimadas e músicas antigas que Helena voltou a ouvir. Às vezes, à noite, as duas se sentavam na varanda e olhavam as estrelas. Tá vendo aquela brilhante lá em cima? Perguntava Clara. É a mamãe. Ela tá sorrindo pra gente. Helena a abraçava e respondia. E ela deve estar muito orgulhosa da estrelinha que deixou aqui. Mas Helena não quis parar por aí. Ela decidiu transformar sua mansão em algo novo, um lar para meninas em situação de risco, o mesmo tipo de lugar que um dia faltou para Clara. Com a ajuda do advogado e de voluntários, nasceu o Instituto Sofia Luz, em homenagem à amiga que lhe ensinou o verdadeiro significado de amor. No dia da inauguração, Clara fez um pequeno discurso, com a voz doce e segura. Quando eu pedi um pão, achei que estava pedindo só comida. Mas Deus me deu uma família. E hoje quero dividir essa família com quem também tem fome. Não só de comida, mas de amor. A plateia se levantou emocionada. Helena chorava, mas seu choro agora era leve, cheio de gratidão. A vida tinha dado a volta completa. Uma promessa antiga havia sido cumprida. Enquanto o sol se punha, Helena segurou a mão de Clara e sussurrou: Sabe, meu amor, quando você apareceu naquele restaurante, achei que estava salvando você. Mas foi você quem salvou a mim. Clara sorriu. Então quer dizer que nós duas fomos salvas, né? E ali, sob o céu alaranjado, as duas se abraçaram.
O passado ficou para trás. O amor venceu. Porque às vezes, Deus não precisa de milagres para mudar uma vida. Basta um simples pedido: posso comer o resto do seu pão?